queridos. Boa noite. Mais uma live. 20 horas. Enquanto vocês vão chegando, vamos nos preparando para as nossas canalizações. Vamos de imediato mentalizar a casa, a luz de luz. Vamos mentalizar os mentores de luz, a figura de Jesus, o que for mais forte para vocês neste momento. E vamos iniciar a nossa oração agradecendo, como sempre, por estarmos vivos, por estarmos juntos mais uma noite, conversando, trocando ideias. Embora hoje seja uma palestra, mas enfim, sempre tem as perguntas no final, né? Agradecer porque estamos lúcidos, porque estamos corajosamente trabalhando pelo amor, pelas verdades divinas, pela luz, pela nossa melhora espiritual, enfim. E vamos então pedindo a esses guardiões da nossa casa que a partir deste instante nos envolvam os nossos lares, os nossos familiares e os lares dos nossos familiares e amigos queridos, fazendo uma limpeza em todos os nossos corpos, físico, mental, espiritual, retirando tudo, negatividade, criações humanas inferiores, mesmo que sejam as nossas, invasões espirituais, enfim, tudo que possa estar bloqueando ou limitando as nossas vibrações, as nossas energias. Que essa limpeza seja feita também nos nossos lares, em todos os seres que habitam o nosso coração. E que nós tenhamos todos uma ótima live, porque durante todo este momento, sempre lembrem disso, nós todos estaremos sendo trabalhados na vibração, na energia dos nossos corpos. Boa noite a todos vocês, queridos. Já vi alguns queridos aí, né? Não consigo ler tudo, mas enfim, depois eu leio. É muito legal, depois quando eu vou ler, assim, o carinho de vocês é muito bonito, tá? Eu quero dizer que eu adoro, né? É demais isso. E eu quero pedir uma coisa para vocês. Quem me conhece sabe que eu peço pouco. Mas a gente pensou em atingir mais e mais os nossos jovens, os nossos adolescentes nessas lives. Nós queríamos, eu tô pedindo isso, sabe? Eu quero muito que vocês consigam trazê-los ou para assistir essas lives, ou se não for possível, como o Fabiano falou, né, na live passada, mandem como quem não quer nada o link para eles, para que eles possam assistir quando quiserem, né, e sem se comprometer, assim, com vocês, né, que estão ali. Não, eles vão assistir quando quiserem. Porque estes temas que nós estamos trabalhando agora, e o de hoje, então, nem se fala, o de ontem, quem assistiu a palestra da Thaís, né? Muito importante que os nossos queridos adolescentes e jovens ouçam, para que eles tenham, de uma vez por todas, bem claro a importância que eles têm nas nossas vidas, na vida deste planeta, e a importância que eles têm para o Criador deste universo, né? Então, convidem, sabe? Se eles não quiserem, tudo bem, mas convidem, é importante. Vamos lá, então. O tema de hoje, complementando, né? Porque a Thaís falou ontem sobre laços de família, né? Tem tudo a ver com por que renascemos, né?
no capítulo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, estamos tratando do Espiritismo e da reencarnação como foi posta por Jesus na Bíblia, né? Falada por Jesus e escrita pelos discípulos. Enfim. Então, fecha amanhã com a do Fabiano, que também, nossa, então é bom até que eles assistam às 3, né? E hoje, queridos, o que caiu para mim com toda a gratidão do mundo é a reencarnação. Por que reencarnamos? Por que renascemos? No Evangelho está muito explicado o que era a reencarnação, né? A diferença que eles não entendiam muito, eles falavam em ressuscitação. Eu não vou falar disso, tá, queridos? Porque está bem explicado lá o quanto Jesus era reencarnacionista, né? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Por que nascemos de novo? Lembram de uma frase de Jesus que ele diz: quando tu fores orar, lembra, se tu não tem antes alguém para te reconciliar, vai lá e te reconcilia com o teu irmão. E depois vem orar. Nós renascemos nessa vida para nos reconciliarmos, para resgatar o sofrimento, o mal, os equívocos com o bem, com o amor, nos reconciliarmos. Isso tem que ser feito com a gente vivo, né? É importante o magnetismo, a vivência. Por isso que a gente reencarna. E claro, a gente faz a reforma íntima, aprende mais um pouco, se atrapalha, né? Mas enfim, a gente vai conquistando degraus cada vez que a gente encarna, né? Reencarna. E como é que se dá isso, então? E é por isso que eu acho muito importante, durante as 3 palestras deste tema, que vocês convidem os jovens e os adolescentes que vocês puderem. Como é que se dá essa reencarnação? Existem vários tipos de reencarne, tá? Existe o compulsório, que é aquele que eu vou sem escolha. Existe aquele que tem um padrão, né? Um padrão mais comum. Nós todos que estamos assistindo esta live, ai, como é que tu sabe? Pela característica de estar numa live espírita numa quarta-feira à noite. Também por isso, tá? Todos nós, antes de reencarnar, estávamos lá no mundo astral, tá? E aí, um dia, nós entendemos, que estava na hora de renascer. Queríamos resolver algumas discórdias, queríamos nos reconciliar com algumas pessoas e víamos a reencarnação como muito importante neste momento. E fomos então nos apresentar ao comitê de reencarnação, que são vários espíritos que estão ali para nos auxiliar. É feito um planejamento, isso está descrito emocionante, de uma forma emocionante e muito clara, no livro Missionários da Luz, do André Luiz, tá? Vale a pena ler esse livro, quem ainda não leu. Mas, enfim, a gente faz então um planejamento das nossas vidas. Nós fazemos. Nós escolhemos minimamente a idade que queremos morrer, quantos filhos, enfim, tudo no mínimo. Nós podemos lucrar, aumentar todas as possibilidades, mas a gente tem um planejamento mínimo que a gente escolhe, orientados pelos espíritos, porque às vezes a gente quer muitas coisas e os espíritos dizem, não precisa fazer tanto, né? Faz tal coisa. Então, com este planejamento pronto, que inclui os nossos pais, a equipe vai ver se esses pais aceitam, né? Se os pais aceitarem, né? Às vezes é um pouco difícil, né?
Os pais, não vou ter outro filho, Deus o livre, não aguento, como é que eu vou pagar uma educação, a saúde, blá, blá, blá. A gente entende isso, né? Vamos supor que os nossos pais aceitaram, não precisou. Se não aceita, tem todo um trabalho da espiritualidade, tá, pessoal? Para que isso se cumpra. É trabalhado com muito amor, tá? E nós estamos lá ajudando. Quando os nossos pais aceitam corajosamente nos receber, então se conclui o planejamento e nós vamos por uma câmara, mais ou menos assim, de magnetização. Espíritos de bastante luz fazem um trabalho magnético em nós, porque nós precisamos diminuir o nosso perispírito. Então, eles vão trabalhando e nós auxiliamos mentalmente. Mentalmente, a gente começa a nos mentalizar cada vez menores, até que a gente chegue no tamanho de um feto. Quando a gente chega no tamanho, próximo ao tamanho do feto, e realmente a gente diminui, tá? Acontece, então, aquela amnésia temporária, né? Porque a gente renasce com o esquecimento do que fomos e do que precisamos fazer com os nossos entes queridos, tá? Isso é necessário para que a gente não sofra e não perca a coragem, né? Então, a gente vira o feto e vira, então, aquele globo de luz, né? E é marcado, então, o momento que nós vamos renascer. Na noite, ou sei lá, no momento, né? Pode ser de dia. Que os nossos pais vão ter a relação sexual amorosa que vai nos originar. Tudo, o ambiente é preparado, iluminado, completamente harmonizado, mas eles são isolados, protegidos, e ninguém assiste, tá, queridos? Isso é uma dúvida de algumas pessoas. A relação amorosa de um casal, ela é completamente privada. Nestes casos, né? Estamos falando em casos normais. Ninguém vai assistir. Nunca se preocupem com isso, tá? É um momento do casal. Os mentores estão bem longe dali, né? Só esperando o momento. Até porque, depois da relação sexual, vocês sabem, né? A gente aprende que leva muitas horas pro espermatozoide chegar a fecundar o óvulo. Então, nesse período, não precisa ter ninguém ali. Na hora, né, que o espermatozoide vai começar a sua caminhada, então vem um mentor de altíssimo nível, é um bom nível de luz, tá? E ele escolhe entre todos os espermas ali, em todas as células masculinas, né? Qual se está mais apta a cumprir a nossa missão, para que ele chegue primeiro a fecundar o óvulo. Ele vai lá, fecunda e acontece a ovulação. No exato momento que acontece a ovulação, o espírito mais amado por esta mãe que esteja no mundo astral, pode ser a mãe, a avó, uma tia, uma amiga, sei lá, no mesmo instante que acontece a fecundação, este espírito, que é o mais amado da mãe, com todo o amor e com toda a equipe vibrando luz, entrega este ser espiritual em pequeníssimo tamanho para a mãe. Ela recebe e faz isso aqui.
está efetivada a nossa encarnação, o nosso propósito de reencarnar. Aí acontece, né, todos os meses, quanto mais a gente se cuida, melhor, né? E nós vamos cumprindo, então, desde este tempo, as nossas missões, nós já vamos sendo trabalhados, essa mãe já pode ir trabalhando o feto, e vai se cumprindo todo o encontro que estava determinado. É emocionante, vocês podem acreditar que é assim. Vale a pena ler esse livro, Missionários da Luz, onde está tudo bem explicado. Mas isso, queridos, é também... Por que a gente está relembrando isso, falando de reencarnação? Para que a gente possa perceber a importância da nossa vida. Quando a gente chega aqui, às vezes a gente se atrapalha e reclama de tudo e acha que não é porque a gente não é tão bonito, porque a gente não é tão, né, passa necessidade, passa sofrimento. Gente, porque Deus nos esqueceu. É importante que a gente perceba que nós escolhemos. Nós fizemos parte deste planejamento. Os nossos mentores nos ajudaram em tudo, mas a escolha foi nossa. E toda vez que um momento ficar muito difícil, especialmente em família, mas conosco, nós com a gente, sabe? Que a gente se lembre disso, que jamais a gente tem a cruz maior do que a força que nós temos, porque fomos nós que escolhemos. Então a gente tem a força suficiente para aquilo que nós escolhemos passar. E tudo no lucro. Quanto mais nós trabalharmos, quanto mais a gente conseguir nos amar, nós vamos conseguir amar o próximo, vamos conseguir, né, encarar tudo que nós viemos fazer, que é especialmente a reconciliação, especialmente da nossa família. Vocês viram ontem, quem não assistiu a palestra da Thaís, né, vai poder assistir, porque tem tudo a ver com isso, né? Foi o primeiro passo lá. E quanto é importante, então, que a gente, em primeiro lugar, sempre agradeça e fique vivo. É muito importante, queridos, que a gente honre a nossa vida, a gente honre este casal que nos acolheu, porque graças a ele, às vezes, a relação pais e filhos é muito difícil mesmo, né? Às vezes a gente até é adotado por outra família, e aí a gente tem dois pais para honrar, um que nos trouxe, outro que nos cuidou, né? Muitas vezes isso aí fica difícil mesmo, tem pais muito difíceis, também tem filhos difíceis, né? Mas o que importa nessa hora? Que a gente perceba que se não dá para amar esses pais, não tem problema. Mas a gente tem que fazer de tudo para manter, para honrar essa relação. Porque a gente sabe que a gente escolheu esses pais, que os nossos pais escolheram a gente como filhos, porque eles precisavam desta relação. Ninguém está ali diante. Existem os missionários, tá? Mas não é o caso. A maioria de nós está aqui porque precisa mesmo reparar, resgatar ou auxiliar aquela família, e a importância dos nossos adolescentes, dos nossos jovens nas nossas famílias é uma coisa num tamanho que não dá para falar, sabe? Então, assim, que a gente possa, a partir de agora, se a gente ainda não tinha essa noção, que a gente perceba o quanto Deus está dentro de nós, porque a gente foi posto num momento de luz por mentores que o próprio André Luiz, quando escreveu o livro, não conseguia enxergar. Tamanha luz deles, entende? Então, é muito importante isso, muito importante.
Temos perguntas, né? Se a pessoa que escolhe o que vai passar, se é a pessoa que escolhe o que vai passar, por que existe o suicídio? Então, um dos grandes motivos da gente estar pedindo que vocês chamem os jovens e os adolescentes para essa live, para este capítulo inteiro, né, desta semana, é isso. Nós escolhemos. Nós tivemos um trabalhão, né, para planejar, para escolher os nossos pais, para nascer, para chegar à idade que chegamos, né, seja ela qual for. E aí a gente interrompe a nossa vida. O que aconteceu? Faltou alguma coisa, né? A gente falou lá nas primeiras lives, tá isso bem esclarecido, e a gente já falava isso lá na casa, tá, pessoal? Nós falamos já muitas vezes para vocês que para ter uma transformação no planeta, vem espíritos superiores, espíritos, inclusive de outros planetas, né? Mas de outros níveis energéticos, reencarnam aqui, que são, neste momento, os nossos filhos, netos, sobrinhos, amigos dos nossos filhos, são os nossos jovens e adolescentes, tá? No início, né, os espíritos que não querem que eles façam a transformação, o que faziam? Botavam ideias negativas, né? Botavam filmes bons na hora da oração da família, né? Botavam, sei lá, levavam eles para festas para que eles não participassem de nada. Não deu certo, os nossos jovens foram em frente, continuaram nascendo, continuaram estudando, iam até nas religiões que eram da família. O que eles tiveram a grande ideia, então? Vamos impedir que nasçam. Então, nós estamos com dois grandes problemas no mundo. Primeiro, o aborto. Espírita, na verdade, nenhum religioso deveria, tá? Mas nós estamos numa live espírita, vamos falar de espíritas. Espírita não participa de campanha a favor do aborto. Por isso, porque a gente sabe a responsabilidade, a importância e a grandiosidade que é um renascimento. A fila do renascimento é enorme, queridos, é enorme. E nós conseguimos, nós estamos aqui. Então, se não for por nós, se for um sofrimento imenso, vamos procurar ajuda. Mas interromper a nossa vida não é só se matar. Primeiro, temos que mostrar para quanto mais pessoas nós pudermos que somos eternos. Não vamos morrer. Quem se mata, na verdade, será que sabe que é eterno? Porque a gente vai matar esse corpo e vão ficar os outros corpos. O espírito e o perispírito vão ficar, né? Vão ficar bem transformados, abalados, mas vão ficar vivos. Então, muito cuidado com isso. Falar sobre isso, falar da importância de cada um, falar das verdades divinas, falar de como estes seres foram trabalhados, né? Ah, mas eu não queria o meu filho. Foi descuido. Eu adoro isso, né? Antes que vocês perguntem, eu adoro essa pergunta. Então, eu mesma faço se vocês não fizerem. Eu não queria ser mãe. Foi um descuido. Eu sinto muito, meus queridos, mas eu adoro dizer isso. Todo casal que tem uma relação sexual sem camisinha ou sem qualquer tipo de anticoncepção, sem qualquer tipo de preservativo, queria ter filhos. Porque se eu não quero ter filhos, eu me cuido, eu me preservo. Se eu vou por uma relação sexual sem preservar, sem preservativo, sem anticoncepção, eu queria ter filhos. Eu estava dizendo para o universo, estou pronta. Pode mandar o meu neném.
E ele vem. Então, nunca digam, não, eu queria. Não, eu quis. Mudem este pensamento, se é que um de vocês ainda tem. Nós quisemos muito este ser. Então, vamos honrá-lo. E ele também vai nos honrar, né? Nossa, tem um monte de perguntas aqui. Peraí, deixa eu ver se eu consigo ver todas. Minha produção hoje está rápida. Por que meu neto escolheu minha filha para reencarnar? Porque o meu neto escolheu minha filha para reencarnar, ela com muito amor, e no dia seguinte ele morreu. Nasceu dia 16 e morreu dia 17 do ano passado. Minha querida, já fizeram uma pergunta bem parecida com essa. E sim, é uma dor tremenda, né? Mas é o planejamento. É o planejamento que cada um fez. Esse nenê planejou durar um dia, 9 meses mais um dia, né? Esse casal aceitou que o tempo fosse este, porque era alguma pouca coisa, alguma pequena coisa que eles precisavam cumprir. Foi cumprido, queridos. Foi resgatado. Só faltava este tempo para todos se libertarem. E uma coisa bem comum que aconteça, eu não sei se ela já teve outros filhos, é que este espírito volte, né? E aí sim, com um tempo normal, com outro tipo de planejamento, porque já cumpriu aquele tempo que precisava, que ficou faltando, e aí pode planejar realmente ficar mais tempo com esses pais, né? Não sei se eu respondi, mas assim, está tudo bem, tá? Tá tudo bem, era isso, não há descuido, né? Morreu porque Deus se descuidou. Não, não existe isso, tá? O planejamento é perfeito, até porque no momento que nós reencarnamos, além do nosso espírito protetor, o nosso anjo de guarda, nós temos também um mentor só para cuidar do nosso corpo nenê, até que a gente faça 7 anos, às vezes 14, às vezes 21, tá? Então, não há a menor dúvida de que não foi engano. Tá tudo certo conforme o planejado por eles todos, tá? Fica tranquila e passa essa tranquilidade para ela se tu conseguir. Tá muito legal o assunto e a palestra melhor ainda. Esse assunto é nós, né, queridos? É a maior bandeira da nossa doutrina. A reencarnação evolutiva é a característica principal do espiritismo, né? Somos todos eternos. Mas se o aborto for feito devido ao estupro, não pode? Então, quanto tempo eu tenho, hein? Vamos ver. Tenho tempo para responder. Prestem atenção. No Espiritismo, o próprio Divaldo diz isso, o Haroldo diz isso, e a lei brasileira, aliás, a lei mundial diz isso, né? Se eu fui estuprada e engravidei, eu posso fazer o aborto, tá na lei. E ninguém vai julgar esta mãe por ter feito isso. Posso pensar diferente? Posso pensar que não existe acaso, que não existem injustiçados na justiça divina? E que isso também era um planejamento? Eu vou deixar essa pergunta com vocês, tá? Mas, e isso prestem atenção, esse tipo de aborto não é o aborto pelo qual há campanhas no mundo inteiro hoje, tá? Porque este tipo de aborto, ele é lei em quase todos os países, se não for em todos.
inclusive no Brasil, tá? Não é deste aborto que nós estamos falando, certo? Estamos falando que espírita não entra em campanha de aborto de engravidei, vou tirar. Neste, tá? Como o espiritismo... é a mesma pergunta, né? O espiritismo é isso. Aliás, o espiritismo, queridos, ele é uma religião cuja uma das maiores bandeiras é livre-arbítrio. Eu faço o que eu consigo. Eu faço o melhor que eu posso. Quantas vezes, né? Alguns de nós já tentaram, de todas as formas, que alguém não fizesse um aborto. E a pessoa disse, não, eu vou fazer e pronto. E foi tranquilamente fazer. Então, existem vários caminhos para isso. O que a gente tem que trabalhar desde o início da juventude, desde o início da adolescência, antes que os nossos queridos, que as nossas queridas crianças passem para a adolescência, é a importância da vida, a importância da reencarnação e a importância de saber escolher com consciência. Porque se eu não quero, eu vou usar preservativo, eu vou me cuidar. E é isso, entende? Ninguém é obrigado a ter filhos, ninguém. As escolhas são nossas e passam pelo crivo da nossa consciência sempre. Vamos fazer o que a nossa consciência consegue, o que a nossa consciência aceita. Sempre o melhor de nós, né? Puxa, infelizmente... passou. Peraí, vamos lá, tem uma aqui pela metade. Infelizmente, meu pai fez a pior escolha. Se suicidou. Acho que morrendo iria acabar tudo. Sempre mando luz para ele e espero poder estar ajudando. Sempre, sempre é isso, tá? Vocês saíram um pouco do assunto, né? Mas, enfim, depois que a pessoa morre, seja pelo motivo que for, tá? Nós vamos orar por ela, sim. Se ela se suicidou, vamos orar bastante. Mas se ela morreu porque cumpriu a missão, também vamos orar bastante, né? Sempre. Por quê? Porque é a forma da gente mostrar que ama eles, né? Então, eles entenderam que era o jeito. Enfim, não acreditavam que tinha vida depois da morte. Por isso é tão importante garantir para os nossos jovens que nós somos eternos. A gente não queria ser eterno. Desde o início do mundo, os seres tentam estudar a vida eterna e fazer com que nós, corpo físico, sejamos eternos. Nós somos, queridos. Não é o corpo físico, porque até a gente, né, não sei se ia ficar bonitinho com 400 anos, mas enfim, o nosso espírito é eterno. Então a gente tem que se lembrar disso. Vamos resolver tudo que der aqui, entende? Para quando a gente for reencarnar, a gente poder reencarnar num momento muito melhor, numa situação muito melhor e com menos resgates, né? Mas sim, tá ajudando muito orando por ele. Hoje ele está recebendo, né, de todos os mentores, de todos os guardiões que estão lá na casa, cuidando dessa live, então tá certo. Oi, boa noite. Perdi meus pais de Covid. Como superar a dor da saudade que sinto deles? A gente tem falado bastante disso, né? Ou por Covid ou por outro motivo. A morte, por mais que a gente seja espírita e saiba que eles são eternos, eles estão em outro nível, vivos, completamente vivos, e nós vamos nos encontrar durante o sono, né, se a gente quiser,
e depois da nossa morte. Estão vivos, estão todos vivos. Mas, eu sou espírita, não posso chorar. Claro que não, né, queridos? A gente é espírita e a gente é um ser vivo, um ser humano. Claro que dói. Claro que a gente chora. Às vezes, anos depois, do nada, olhou uma foto e chora. Né? Achou uma coisinha, um objeto e chora. Não tem problema, isso é saudade. A gente não chora das pessoas que viajam. Né? Nesse momento que eu tenho um amigo que recém viajou, aí, foi para a Europa e tal. Nossa, eu sinto muita saudade dele, ele está vivo. Sabe? Às vezes a gente chora de saudade. Está vivo, depois seca as lágrimas. Manda uma oração, faz um telefonema. O telefonema, sabe, a mensagem que a gente faz para os vivos nas redes sociais, para os que desencarnaram é a oração. Oi pai, oi mãe, olha, só para dizer que eu tô com saudade, mas tá tudo bem, fiquem na luz, fiquem com Deus, né? Manda um abraço para, né, sei lá, porque eles estão vivos e eles reencontraram todos os amores, todos os queridos deles que foram antes deles, né? Então, tá tudo certo, eles estão muito bem. E a gente, tu, vai também fazer o possível para tu ficar bem, né? Quando der tristeza, chora, mas tenta sempre desfocar, sabe? Focar na vida. Eles estão vivos, tu cumpriu, tu foi, né? E aí, bem isso, vamos viver, vamos sublimar essa dor, né? Ou com atividades diferentes, ou, sei lá, fazendo uma filantropia, sabe? Ajudando alguém. Vamos sublimar a nossa dor, né? Nos fazendo úteis, que aí eles também recebem. Né? A gente pode doar alguma coisa em nome deles, eles também recebem. Enfim. Essa saudade vai ficar para sempre, na verdade, até que a gente se encontre, né? E quando os anticoncepcionais não funcionam como deveria? Eu não sei se, né, quem é há mais tempo espírita sabe que no espiritismo não existe acaso, não existe acaso. Existe planejamento divino com a nossa escolha. Então, imagina, eu resolvo não tomar pílula, né? ou eu resolvo não usar a camisinha porque eu tomo pílula, que foi a pergunta exata, né? Então, eu não uso camisinha. E a pílula, ou eu esqueci, eu tomei no horário errado, ou não funcionou. Gente, tinha que ser, né? Não é possível. Tinha que ser. Um espírita não pode achar que, meu Deus, que acaso, que... Não, né? Claro que não. Se não quer de verdade, toma a pílula e usa a camisinha. Enfim, a gente sabe o nosso período fértil, né? Toda mulher sabe. Se cuidem, né? Enfim, tem como se cuidar. Então, se não estão mandando para o universo a autorização de engravidar, não vão engravidar, tá? Isso é isso, tá? Sinto muito se eu estou sendo muito enfática, mas é isso, tá? Tânia, porque a maioria dos jovens de hoje vivem em mundos paralelos, nos jogos, videogames e não no mundo real? Pois é, a nossa ideia durante todo esse ano é falar um pouco sobre isso, sabe? Esses jovens, a gente sempre diz que eles vieram prontos, né? Mas eles vieram prontos no desenho dos chakras, né? Na energia deles, que já é a energia da nova era. Mas eles não vieram prontos emocionalmente e mentalmente. A educação, a disciplina, quem tinha que fazer éramos nós,
Só que a gente se assustou com essas crianças desde o início. Porque eles nos diziam coisas, né? Eles olhavam para nós e perguntavam, por que tá me batendo? Porque tu mereceu, eu mereci apanhar. Estou te batendo para tu aprender. Eu sou tua mãe, eu te amo, tu tem que aprender comigo. Aí a criança dizia, mas tu me ama e tá me batendo. E a gente se sentiu perdido com essas crianças, que eram mais evoluídas que nós, queridos. E a gente se atrapalhou tanto que a gente resolveu então não fazer mais nada. E a gente errou. Porque aí a gente entregou eles para a televisão, para as redes sociais, para outros. A gente foi se afastando de enxergar o que a gente achou que era a nossa pequenez. E não era a nossa pequenez. Porque nós somos divindades vivas. E por mais que os nossos filhos sejam mais evoluídos que nós, cabia a nós educá-los nas verdades divinas. Se eu não sabia direito como educar, não, azar, eu fiz o melhor que eu pude. Mas a gente tinha que ter mostrado as verdades divinas. Se até hoje a gente não fez isso, não tem problema. Vamos fazer a partir de agora. E se ainda é criança, se ainda é pré-adolescente, vamos pensar. Nós estamos oferecendo outras atividades para essas crianças? Nós estamos oferecendo a nossa presença para eles? Porque se a gente não dá a nossa presença, se a gente não brinca, se a gente não joga, se a gente não conversa, se a gente não passeia com eles, eles vão para as redes sociais. E lá tem quem queira eles. Tem. E é muito perigoso isso. Então, não é um mundo paralelo, tá? É um mundo real. As redes sociais são é um mundo real. O mundo real que a gente, com a nossa inteligência, a nossa sabedoria, e se a gente achar que não tem o suficiente, a gente chama a sabedoria divina, a gente chama a energia de Jesus e pede ajuda, porque nós vamos ter como fazer isso. Por isso que a gente está trabalhando tanto para que vocês, de alguma forma, passem isso para eles. Sabe? Larga esse link por aí e vamos mudar essa realidade, tá? Não sei se respondi, mas qualquer coisa pode voltar, tá? Se faltou coisa... nossa! Ai! Desculpa, produção, eu nem vi. Acabou meu tempo a horas, tá? Já passei 2 minutos e preciso fazer a oração. Ele não sabia mais o que fazer, né? Dele reloginho. Então, vamos encerrar rápido, porque, enfim, acabou mesmo, tá? Tomara, não esqueçam de assistir a de ontem, tá? Da Thaís e a de amanhã do Fabiano, porque vai fechar esse capítulo e aí vocês vão ficar com o capítulo completo. E tentem, queridos, passar isso para os queridos de vocês, tá? É muito importante. Bom, enfim, vamos agradecer imensamente aos mentores, aos guardiões que trabalharam em todos nós, que nós todos possamos ficar muito melhores do que a gente estava antes, sentindo essa energia, esse acolhimento, essa força de amor, de paz e de luz desses mentores. Que os nossos queridos e amados possam também sentir essa força, essa energia grandiosa de Deus, de Jesus, e que tudo fique muito claro e muito iluminado nas vidas deles, nas nossas casas, nas casas deles, enfim, por todos os lugares onde essa luz passar. Fiquem com Deus, queridos, uma ótima semana para vocês. Beijo!